que eu entendo sobre alma e espírito, da biforme natureza do homem, eu tenho uma resposta para religião, educação e ética. O que eu quero dizer com isso? Que baseado naquilo que eu penso sobre a alma, por exemplo, baseia a minha religião, baseia a minha educação e baseia a minha ética. Por exemplo, eu sou pentecostal, a minha religião é cristã e evangélica, a minha educação é baseada na tricotomia, espírito, alma e corpo. A minha educação é na biforme natureza do homem. A minha educação é que o homem morre, o corpo físico, e a alma, ela tem vida eterna, com Deus ou sem Deus. Então, essa é a minha educação. Então, baseado nisso que eu vivo, que eu entendo, que eu sou educado e que eu tenho meus princípios éticos e morais. Por isso que eu conversei com vocês na aula. Eu não lembro qual aula, foi aula, tanta aula boa que nós tivemos aqui. Nós conversamos sobre isso em uma aula passada. Não sei qual foi a aula que nós tratamos. Quem é o homem? Sim, exatamente. Quem é o homem? O que é o homem? Então, nós tratamos muito sobre essa questão de quem é o homem, o que vem a ser o homem. Enfim, tratamos essas questões antropológicas e bíblicas. Nós tratamos muito esse assunto. E falei exatamente porque, por exemplo, agora na guerra do Hamas, por que o Hamas morre pela religião? E ainda acreditando que estão certos. Por que os muçulmanos, os islâmicos, e tanto morrem, os homens bomba, por que eles morrem acreditando nisso? Por causa da religião. A religião, daquilo que eles pensam sobre o homem, sobre a alma, sobre o nascimento, sobre o futuro. Lembra quando eu conversei com vocês sobre, por exemplo, o kardecismo? O kardecismo, na reencarnação, sobre aquilo que eles acreditam sobre a alma não tem, a alma, ela no ato do nascimento, ela incorpora, ela está em outro estágio, e incorpora ao lado daquela pessoa que está nascendo ali agora. Não é mais uma alma, não é mais um espírito, é um espírito reencarnado que viveu em outro estágio. Então, a partir daquilo que eles acreditam, geram o quê? Geram a religião, gera a educação e gera a ética, meu pastor. Por isso que se você for conversar com um ateu, com um cético, qual é a religião dele? Qual é a educação dele? Qual é a ética dele? Uma pessoa que não crê em vida após a morte pode observar que o assunto vai ser complicado. Porque, por exemplo, para nós, a alma, ela vai ter que ser julgada dentro da nossa visão. Então, automaticamente, existe uma tendência na maioria das religiões que morrem, eles morrem acreditando, foram educados, que estão servindo a Deus, a ética deles, mesmo sendo mal, a ética deles é como se eles, destruindo uma nação, eles estão fazendo o melhor para lá. Paulo Tarso fez isso, né? No capítulo 6 de Atos, fazia tudo com ignorância por amor à lei, achando que estava certo. Quando conheceu a graça, quando conheceu Jesus, ele estava completamente errado. Exatamente. Inclusive, você vê que toda a carta de Romanos, ele trabalha muito sobre a lei, para quem continua na lei, e a lei pode gerar a morte. E algumas pessoas até interpretam esse texto errado, a lei e gerar a morte em pleno século XXI. Bom, mas por isso que nós temos que tomar cuidado. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Isso, mas eu sou um homem. Daquilo que eu acredito, a minha matriz está dentro a minha matriz da minha educação religiosa e ética baseia-se nos princípios bíblicos. Então, automaticamente, quando você conhece a Deus, eu não preciso que ninguém me diga que eu não tenho que matar, que eu não tenho que roubar, que eu não tenho que prostituir. Eticamente, dentro da minha ética religiosa e moral, baseado naquilo que eu acredito, eu não faço. Está baseado na minha ética educacional. Por isso que você vai encontrar pessoas que
ética educacional deles, eles participam de uma organização, de uma denominação ou de um movimento e eles continuam na prática. Por quê? A questão da educação e moral, ética daquele pessoal, continuar fazendo aquelas coisas, não tem problema com o futuro da alma. Ou seja, qual é o futuro? Eu estou aqui na Terra, o futuro da alma vai ser o quê? Vida eterna. Então, se eu pratico aqui com o corpo, se o corpo meu físico não tem valor, e meu corpo, minhas regras, então, automaticamente, se o meu corpo é minhas regras, meu amigo, então eu sei que o futuro eu vou para o céu, eu posso usar meu corpo do jeito que eu quiser, então eu posso eticamente fazer qualquer coisa, vestir o que eu quiser, beber o que eu quiser, fumar o que eu fumar, fazer o que eu quiser com o meu corpo, fazer a tatuagem que eu quiser, transformar-me em o que eu quiser, virar um macaco, um bode, o que eu quiser virar, fazer o que eu quiser, porque o corpo é meu e as regras são minhas. Sai fora literalmente da biforme natureza da criação. Por isso que hoje a filosofia e tantas outras coisas humanistas entram forte para destruir essa questão da imagem e semelhança de Deus. Próximo aqui, entre a questão, o sopro divino que nós falamos aqui, né, o homem, a biforme natureza do homem tem sido o assunto discutido, já falei sobre isso aqui, por muitos eruditos leigos, pela questão da parte material do homem, é um assunto muito polêmico no mundo teológico e filosófico, já comentei aqui, e essa parte imaterial revela que o homem foi criado por um ser supremo, Yahvé. Um ser supremo, Yahvé. Um ser supremo, Deus, que para a filosofia e tantas outras coisas criam tantas outras teorias para poder explicar algo tão simples, que Deus, vocês já marcaram isso, né? Deus, que para mim a terminologia que eu acho bacana de falar é a melhor. Deus é aquele, é o autoexistente que se revela e chama à existência coisas que não existem. Então, quem criou o homem, por ser o ser imaterial do homem, a parte espiritual do homem, foi o nosso Deus Supremo. Para mim, a melhor definição de Deus é Deus, Yahvé é aquele que se revela a quem? Se revela a sua criatura. Você falou uma coisa importante sobre Paulo. Quem se revelou para Paulo? Exatamente. Ele se revela. Deus que se revela. Então, Deus se revela, ele se revela nas estrelas, no céu, ele se revela na natureza, ele se revela, ele se apresenta, ele fala de várias formas para o homem, ele se revela de várias formas. E uma das formas que ele se revela é da forma teofânica. E outra forma que ele se revela é quando ele quer aparecer mesmo. Apareceu para Moisés, ele é um Deus que se revela. Ele se revelou para Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra que eu te mostrarei? É o Deus que se revela. E quando eu vejo esse texto, eu fico feliz, porque o texto de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Mas, irmãos, isso é tão sério, como é que eu vou te mostrar ainda? A terra é grande. Inclusive, a guerra até hoje é por causa dessa bendita terra que Deus prometeu a Abraão. Que é de um ponto. Se tivesse aqui, eu ia mostrar. Eu ia mostrar uma imagem para vocês, que é depois eu mando no grupo, que é do rio Eufrates ao Nilo. É de uma ponta a ponta, toda a terra. Se você pegar lá Israel, tá uma partícula bem pequenininha assim. A terra é muito mais expandida, que essa terra será... Quanto que ela voltará a ser? Toda de Israel. Somente no milênio. Vou repetir aqui para vocês. Nunca vai parar a guerra de Israel, só quando a igreja for arrebatada. Tá? Nunca. Somente no milênio que a terra voltará, a terra prometida voltará para o seu tamanho normal. Somente. Que aí a gente trata depois
na doutrina de Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.